Meu nome é Natália Mamed, sou aqui de Vitória, sou vizinha do Carlos Araújo, aí que palestrou ontem. Sou formada em Relações Internacionais pela UVV, que é a universidade aqui de Vila Velha. Sou pós-graduada em Logística e Comércio Exterior, pela mesma instituição, né, pela UVV. Também tenho um curso de extensão em Logística Portuária pelo Porto de Ghent, na Bélgica. E já atuo aí no comércio exterior há mais de 15 anos, sendo que nos últimos 4, aí, desde 2016, eu faço parte da equipe do PIEX aqui do Espírito Santo, né? O PIEX é um projeto da Apex, Agência Brasileira de Promoção às Exportações, é um projeto que visa aí capacitar empresas de pequeno e médio porte para se tornarem exportadores. Então, é um trabalho que eu venho fazendo com muito prazer há 4 anos. E hoje eu vou falar com vocês um pouco, né, sobre essas rápidas transformações que vem acontecendo aí na área do comércio exterior, né, tudo que a gente vem sofrendo aí, um ano que foi super desafiador, a gente não pode falar que foi difícil, mas foi desafiador para todos nós, né, esse é o nosso consolo, não foi só aqui no Brasil, mas o globo todo sofreu aí com vários desafios, foi um ano de muita instabilidade, né, política, comercial, essa guerra comercial aí dos Estados Unidos com a China, eleições americanas, eleições aqui no Brasil também, e além de tudo isso, ainda veio uma pandemia no pacote, para dificultar mais ainda, né, algo completamente inesperado, a gente nunca vivenciou algo do tipo, então a gente teve que realmente repensar nossas atitudes, traçar novas estratégias aí rápido para responder da melhor forma possível e não perder espaço no mercado, né? Então, além desses impactos nas atividades de comércio exterior, também o setor de investimento, atração de investimento externo também foi muito sacrificado, né? Foi drasticamente reduzido aí o nível de investimento aqui no Brasil. Houve também uma reorganização das cadeias globais de valor, né? As políticas monetárias, fiscais, comerciais tiveram que ser mudadas aí, adotaram outras estratégias para enfrentar essa crise rapidamente. E com isso também veio o crescimento da virtualização das relações comerciais, né? Teve um impulsionamento da inovação, cada vez mais as empresas passaram a inovar, se transformar digitalmente, justamente para auxiliar na solução desses problemas que surgiram com a pandemia. Na verdade, a pandemia ela veio para acelerar um processo que já vinha acontecendo, né? Muitas empresas já vinham trilhando esse caminho da digitalização, mas isso foi acelerado com a pandemia. Elas tiveram que rapidamente migrar. Quem estava ali só no analógico teve que migrar para o digital e se adaptar a essa nova realidade, né? Então, principalmente na área do comércio exterior, e falando de exportação, que é a área que eu atuo mais atualmente, a gente teve um grande impacto, principalmente nessa parte de promoção comercial, de prospecção de novos clientes, né? Que a forma de abordagem ao cliente, ela mudou bastante. Óbvio que a gente tinha toda aquela fase de ligações, né, de prospecção ali remoto, à distância do cliente, mas aquela principal parte que era os eventos de promoção comercial, as feiras internacionais, as rodadas de negócios, as missões diplomáticas que muitas vezes eram feitas ali na dobradinha, né, com as feiras internacionais, isso daí, infelizmente, a gente teve que suspender, foram cancelados todos os eventos ao longo desse ano, alguns foram postergados para o ano que vem, mas muitas vezes esse contato que era presencial ali no momento da feira, daquele evento, isso daí foi suspenso, foi substituído pelo virtual mesmo, pela videoconferência, e para quem trabalha aí na parte comercial sabe o quão importante é essa fase, né, o quão importante é esse contato com o cliente, né? Então esses principais eventos, eles ainda continuam sem previsão alguma de quando vão acontecer, alguns, como eu disse, foram postergados, mas ainda, principalmente aqui no lado ocidental, foram cancelados. Já do lado oriental, ali se falando de China, Japão, Oriente Médio, já vem acontecendo uma retomada mais rápido que aqui, porque aqui a gente está enfrentando essa segunda onda agora. Então, na China, por exemplo, as fábricas já voltaram à produção, com força total, e o que aconteceu foi que essa demanda que estava reprimida, né, ela agora, com a reabertura dos mercados, ela está vindo com uma onda, uma tsunami, com força total. Então, isso para a gente representa uma excelente oportunidade de mercado, a gente tem que realmente saber surfar essa onda aí, porque o Brasil, né, é um grande celeiro do mundo, é um dos principais fornecedores de alimentos, e isso falando de alimentos, tem outros setores também
que a gente tem uma grande representatividade, mas a gente tem que tirar vantagem desse momento, olhar e focar nesses mercados que estão retomando, que é China, Oriente Médio, onde a recuperação já começou, e focar, né, colocar como alvo esses como principais mercados. Né, como eu estava dizendo, feiras, a questão de feiras, esses eventos já voltaram a acontecer na China, por exemplo, aconteceu agora em novembro, uma grande feira que está tomando um tamanho muito grande, que é a CIE, que é uma feira de importação e exportação. Ela aconteceu agora na China. Tive notícias também que agora em fevereiro, em Dubai, né, a partir de janeiro e fevereiro, as feiras já estão retomando lá também, a Go Food, que é de alimentos, a Foodex no Japão, já está voltando, mas esse retorno no restante do mundo, ele está sendo muito gradual, muito lento, por conta dessa segunda onda aqui, já do lado ocidental, né? Estamos aí um pouquinho mais cautelosos, os compradores estão com um pouco de receio em receber a gente, aeroportos realmente ainda estão fechados, então esses eventos não estão acontecendo, mas até mesmo uma abordagem aí por videoconferência, por telefone, eles estão muito cautelosos, né? A gente vem fazendo esse trabalho junto às empresas, auxiliando as empresas, e está sendo um momento muito difícil para quem quer colocar em novos projetos, apresentar novos produtos. Realmente os compradores estão muito cautelosos e reticentes na hora de aceitarem novos projetos. Então, a gente tem que agora, mais do que nunca, né, se preparar para essa grande transformação digital que a gente está passando e se preparar para essa mudança na forma de abordagem ao cliente, que antes era de uma forma, agora é de outra, né? Então, nos últimos meses, eu tive a oportunidade de participar de algumas rodadas de negócio online. Eu acho que foram muito positivas, foi uma experiência fantástica que eu tive. Já tinha participado no ano passado, era muito embrionário esse negócio de rodadas e feiras digitais, agora está tomando mais força. Mas foi muito positivo, eu acho que são eventos que vieram para ficar, principalmente em se falando de rodadas de negócio, eu acho que não perdeu muito. Acho que as feiras, sim, a tendência é voltar aos poucos, retomar, mas as rodadas de negócio funcionou super bem, e eu pontuei para vocês, né, alguns pontos positivos e negativos que eu acho que foram importantes, eu acho que é importante a gente passar isso daí para vocês. Obviamente que o principal ponto positivo é que o virtual encurtou as distâncias, né? A gente economizou bastante aí, porque aqueles gastos que até então a gente tinha de deslocamento, hospedagem, envio de amostras, pagamentos de stands, né? Que é relativamente caro. Isso daí não se faz mais necessário quando se faz pelo virtual, né? Você precisa somente de uma boa conexão, um bom equipamento, um bom computador, já é suficiente. Todo aquele desgaste físico também que você tinha que ir até o país de eventos, daí você evita, isso não tem mais, porque é desgastante, né? Tem muitas pessoas que glamorizam, acham que é só coisa boa. Não é, tem um lado do desgaste físico, emocional também, de você estar longe, né, da sua família, do seu ambiente familiar, aquilo dele tudo te desgasta muito. E a gente consegue também otimizar o tempo, né? À medida que quando você faz no virtual, você às vezes consegue, em um único dia, agendar várias reuniões com pessoas de vários lugares do mundo. Em feiras isso também é comum, mas no virtual isso facilitou ainda mais, né? Você conseguir ao longo de um dia fazer vários agendamentos, conversar com pessoas de várias partes do mundo, do seu conforto, ali com a sua comodidade, você num ambiente que você se sente seguro, né? E o mais importante de tudo, pessoal, assim, para principalmente eu que trabalho com pequenas e médias empresas, isso democratizou a participação de empresas de pequeno e médio porte, né? Empresas que até então nunca tinham tido a oportunidade, a possibilidade de participar de um evento dessa magnitude, agora estão podendo participar, estão ganhando experiência, e quem sabe no futuro, quando voltar, né, esses eventos presenciais, elas já vão estar mais experientes, mais maduras, e vão poder participar, tirar maior proveito desses eventos. Então, eu acho que esses foram os principais pontos positivos. Agora, o lado negativo da história, né, é que o contato online ele nunca vai substituir o presencial no sentido dessa proximidade que você cria com o cliente, de você estar ali no olho, o aperto de mãos, você muitas vezes faz um almoço, um jantar de negócio, às vezes você cria um vínculo até de conhecer a família do comprador. Então,
são coisas que não se substituem. Não quer dizer que pelo digital você não vai criar esse vínculo. Vai, mas ele é um pouco mais lento, né? Você perde aquela atmosfera do presencial, toda aquela parte sensorial que você tem ali no presencial, de muitas vezes fazer uma demonstração, você pegar o produto, você mostrar para o cliente, em se falando, né, de alimentos, que a maioria das empresas que eu trabalho são de alimentos, você ter a oportunidade de fazer uma degustação do produto. O alimento, você precisa provar. Depois você pode mandar uma amostra, né, posteriormente, mas aquele momento ali da feira que você consegue envolver o cliente, demonstrando para ele o produto, isso infelizmente se perde, né? Sem mencionar que as reuniões são muito mais curtas, essas rodadas, por exemplo, que eu tenho participado, elas são super cronometradas, é no máximo meia hora que você tem ali, é praticamente um pitch que você tem que preparar, é muito breve, né? Você tem que ser mais persuasivo, a sua capacidade de persuasão ela tem que ser muito mais trabalhada, essa habilidade ela tem que ser melhor, né? Mais bem trabalhada mesmo para você conseguir atingir o seu objetivo final, que é envolver o cliente, né? E que muitas vezes ele não se sente tão envolvido, tão comprometido como se fosse numa reunião presencial. Porque ele pensa que é online, eu posso cancelar a qualquer momento, posso remarcar. Isso, infelizmente, acontece. Depende muito da empresa, depende muito do profissional. Não tive muitos casos, tive somente um cancelamento, para ser bem sincera, mas acontece com mais facilidade do que no presencial. Sem contar também, né, pessoal, essa questão das dificuldades técnicas, né? Às vezes a sua conexão não é tão boa, a sua imagem, os pixels não saem muito legal, o áudio falha, a imagem está ruim. Então, nisso da imagem está ruim, você está falando com o interlocutor do outro lado da tela, muitas vezes você tem a dificuldade de entender o que a pessoa está falando, já está falando um idioma que não é o seu, não, muitas das vezes não vai ser português, vai ser inglês, espanhol, alemão, francês, enfim, não vai ser português. Então você tem essa dificuldade de entender, né, e de se fazer ser entendido. Então, sem dúvida, essa é uma das maiores dificuldades aí que eu pontuei para vocês, né? Antes de qualquer evento desse tipo, daí já se falando de presencial online, mas como a gente está dando um enfoque aqui do digital agora, a preparação, né, prévia, ela se faz necessária, né? Você precisa se preparar para aquele momento, para aquele evento, e muitas empresas, pequenas e médias empresas, nunca participaram de eventos desse tipo, elas não sabem se preparar adequadamente. Então, esse é um dos principais trabalhos, né, que nós, do PIX, nós fazemos. Então, a gente sempre recomenda a empresa fazer uma pesquisa prévia, a gente auxilia, obviamente, eles, mas para quem está começando agora, não sabe ainda o caminho das pedras, a gente sempre recomenda que vocês façam uma pesquisa prévia, né, que a gente chama isso de uma pesquisa de gabinete. Estude sobre aquele cliente que você vai ter a conversa, sobre o país dele, né, e se faça algumas perguntas chaves nesse momento. Quais são as características do meu público-alvo? Né? Então, estude sobre aquele país, a conjuntura econômica, social, né? As conturbações que porventura estejam passando, os costumes, né? O padrão de consumo naquele país. Muitas vezes o seu produto pode até ser já conhecido naquele país, mas pode ter um outro padrão de consumo para um mesmo produto. Então, veja se o padrão de consumo é o mesmo, se você vai ter que, talvez, fazer uma adaptação, se ele se encaixa naquele mercado, se for um produto completamente inovador, disruptivo, o que você vai ter que fazer para demonstrar aquele produto, para mostrar para o cliente realmente como que você faz para chegar lá, né? Quem são os seus principais compradores do produto, os distribuidores, os varejistas, né? Quem são os seus principais concorrentes, no caso? Se já tem concorrente naquele país, o que eles estão praticando? Quais são as melhores práticas de mercado dele? E qual que vai ser a sua estratégia de entrada? Você vai entrar via distribuidor, via varejista, vai ser direto para o consumidor final? Muitas das vezes, a estratégia que se tem aqui no Brasil não vai ser a mesma lá para fora. Isso daí acontece muito com o pessoal de moda praia aqui, né, que exporta, e às vezes aqui no Brasil já vende para o consumidor final, quando vai vender para o exterior, é difícil, inviabiliza, por conta de toda a logística, o custo logístico, inviabiliza você mandar pacote por pacote. Então, você vai ter que mudar a sua estratégia lá para fora. Então, qual vai ser o seu canal de entrada
naquele país, né? E se prepare para o evento fazendo o quê? Tenha um roteiro, né, do que você vai falar, com todos os atributos do seu produto. De preferência, tenha uma apresentação em PowerPoint, né, evite mostrar produto na frente da câmera, porque não dá certo, por conta de todos os problemas técnicos que eu falei anteriormente. Tenha em mãos todas as informações técnicas, comerciais do produto, preço, pedido mínimo. Você tem que ter uma ideia já de frete, né, para aquele país. Vou falar com o cliente da Colômbia. Então, você já tem que ter uma noção de quanto fica o frete de uma caixa, de um pallet, de um container, para aquele determinado país. Em diferentes Incoterms, né, que os outros palestrantes, vários já falaram aí sobre o que é Incoterms. Então, escolha também um ambiente neutro para vocês poderem fazer essas reuniões, né? Pense que vocês, é a mesma coisa de vocês estarem numa reunião de negócio presencial. Então, vocês não podem ter interrupções, nenhum tipo de interferência, por mais que vocês estejam nas suas casas. Tentem não ter interferência, porque isso não passa uma imagem muito profissional, né? Então, tem que se vestir também adequadamente, como se você fosse numa reunião presencial. Afinal de contas, uma boa impressão é que fica, né? A primeira impressão é que fica. E treinem, pessoal. Nada melhor do que treinar, você se preparar para aquela apresentação ali, para você minimizar o risco de dar errado, né? E já se falando da prospecção de cliente mesmo, uma das perguntas que a gente mais recebe aqui das empresas, os empresários sempre abordam, a gente pergunta, como que eu faço para o cliente chegar até a mim sem eu ter que fazer um cold call, né? São aquelas, a gente chama de ligações frias, né? Como que eu faço isso? Porque grande chance de não dar certo, você simplesmente pegar o telefone e não ser recebido, não ser atendido, ou então não ter uma boa receptividade. Então, você tem que se fazer ser visto primeiro, né? Mostrar que você está ali. Então, como que você faz isso? Você se tornar procurado. Isso, na verdade, se você não tiver muitos recursos, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que pode levar muito tempo, de médio a longo prazo, mas a gente sempre recomenda fazer posts no Instagram para aquela micro-região ali onde você pretende entrar. Hoje em dia as mídias sociais estão muito em alta, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então, pense em fazer esses impulsionamentos via Google. Se o seu produto depende de algum tipo de demonstração, né, de como que prepara, como que mexe com uma máquina, né, informações técnicas, pense em preparar vídeos que vocês podem postar aí no YouTube, né? É sempre uma forma de você engajar o cliente, mostrar para ele o funcionamento do seu produto, né? Vocês podem colocar também depoimentos dos clientes de vocês no site, mostrando que estão satisfeitos, que o produto funcionou, né? Que teve uma boa performance. E também tem algumas plataformas online, pessoal, que a gente recomenda, o pessoal da Apex, né? Sempre esse trabalho que a gente faz, a gente recomenda para vocês plataformas que são gratuitas. Uma delas é a vitrine do exportador, como o próprio nome já fala, é uma vitrine, como se fosse uma loja online, que vocês podem colocar ali o anúncio do seu produto, falar um pouco da empresa, as características, e você fica ali visível para os compradores internacionais. Tem também o Connect Américas, que, como o nome já diz, é só para as Américas, né? Mas vocês podem ficar visíveis lá também. Vocês podem procurar e ser procurados pelo Connect Américas. É uma ótima opção gratuita para quem quer se lançar no mercado externo, né? Então, qual é mais ou menos o passo a passo de uma prospecção efetiva, uma prospecção de sucesso, né? Sempre faça uma pesquisa, né? Para aquele local que você quer entrar, você pode fazer um mailing, você pode mandar antes um e-mail se apresentando, falando da empresa. Sempre funciona, né? Então, faça uma lista com os nomes da empresa, o contato que você quer entrar em contato pós aquele e-mail ali de abordagem. E aí, na fase de prospecção mesmo, você tem que estabelecer para você quantas ligações por dia que eu tenho que fazer para atingir aquele meu objetivo. Então, muitas vezes, um bom CRM, né? A Mainô está aí também para poder auxiliar nisso, monitorar de quanto em quanto tempo que você precisa ligar para fazer esse feedback, isso é muito bacana. E aí, na fase que você tiver a oportunidade realmente de apresentar o seu produto, é bom que vocês tenham um portfólio muito bem preparado, estruturado, para apresentar para o cliente de vocês, né? Com todas aquelas informações que eu falei, com preço, prazo, frete, tempo de entrega, enfim, é bom que vocês tenham tudo isso, todas essas informações resumidas de uma forma clara,
para o cliente ser atendido ali da melhor forma possível. E a quarta fase, que é a fase da negociação em si, é bom que vocês sondem a necessidade do cliente, vocês estão ali para esclarecer dúvidas, vão surgir as famosas objeções, mas tentem ser objetivos mesmo, porque, como eu disse, uma ligação às vezes é coisa de minuto para você captar a atenção do seu cliente, né? Mas tente passar todas as informações que são básicas, que realmente vão captar ali a atenção do seu cliente, para daí então vocês poderem fechar negócio. Então, pessoal, resumidamente, né, meu tempo já vai acabando aqui, eu acho que nada melhor que a gente desenvolver bem as competências comerciais, as competências em negociações, né? Esses skills são muito importantes. Você tem que saber onde buscar o seu cliente, né? Primeiro de tudo, também estudar bem sobre o seu produto. Você tem que dominar o que você está falando, seja o produto ou o serviço, né? Que às vezes tem muitas empresas que querem exportar serviços também. Então, estude bem o seu cliente, o território onde ele se localiza, a conjuntura atual, né, que aquela empresa, aquele país está vivendo. Tente se apresentar para o mercado da melhor forma possível, né, mas, acima de tudo, você tem que acreditar naquilo que você está vendendo, na empresa, seja na empresa, no produto. Tente descrever o seu produto com muita paixão, com muito entusiasmo, né, demonstrar que você tem prazer em fazer aquilo ali, aquela atividade é algo que te dá prazer, que te dá alegria, você gosta daquilo, e que você realmente está se sentindo bem em ajudar alguém com aquele seu produto, né, demonstrar confiança e, acima de tudo, reputação da sua empresa. Outra dica que eu sempre dou também é a questão dos idiomas, né, para quem quer trabalhar aí com comércio exterior, realmente tem que ter inglês afiado, espanhol também, quem sabe até um terceiro idioma. E, pessoal, fazer diferente, né? Tente de alguma forma inovar. Se você não consegue inovar no seu produto, tente inovar pelo menos na sua forma de abordagem ao cliente, no seu serviço. Né? Tente incrementar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente para realmente despertar o interesse do seu cliente. Que a concorrência está aí e realmente a concorrência provoca a gente a melhorar, né? Muitas vezes a gente sobe aí com todas essas dificuldades que a gente tem no mercado. E nunca esquecer, né, de observar a dinâmica do mercado, né? Em tempos de pandemia, como a gente viveu, muitas dificuldades, uma crise, a gente tem que criar, se reinventar. Ok, pessoal? Então, muito obrigado a todos aí pela oportunidade. Mainô, foi um grande prazer. Ok? Fico à disposição aí, quem quiser me seguir nas redes sociais, é Natália Mamed, no LinkedIn. Fico à disposição de todos. Muito obrigada.